Eu quero pensar com você nessa noite, e aí eu vou ler alguns textos, né? Mas para a gente iniciar, talvez você vai ter dificuldade aí de abrir, não é um texto muito conhecido. Está em Gênesis capítulo 1, né? Gênesis capítulo de número 1. Esperar aí os irmãos acharem. Amém? Amém. Ô misericórdia. Eita glória. A partir do versículo de número 1. Amém? Na minha versão diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. Até aqui, depois a gente vai caminhar por aí afora em alguns versículos aí da palavra. Irmãos, quando nós vamos avaliar a respeito, pensar acerca de Deus, nós encontramos, digamos que Deus tem um nome, né, específico, que a gente não consegue nem pronunciar direito, na verdade no original mesmo ali, né? Enfim, uns falam Yahvé, Yahweh, algo dessa natureza, né? Então, umas letras diferentes lá do nosso vocabulário. Depois, digamos que eu posso talvez falar assim, que ele tem alguns, não seria sobrenomes, né? Mas você conhece, chama ele de Yeshua, né? E tantas outras coisas, né? Na verdade. Mas eu creio que se você tem um mínimo aí de caminhada cristã, eu creio que você aprendeu algo sobre Deus, que talvez foi uma das primeiras coisas que você talvez ouviu, que Deus, ele é um Deus criador. E de fato ele é, porque na primeira versículo aí de Gênesis, quando a gente começa a ler a Bíblia, ele já fala: no princípio criou. Ponto. Criou Deus. Deus é um Deus criador, ok? E o interessante é que o que ele criou? Ele criou céus, ele criou terra. Agora eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas por algum motivo, razão, circunstância, o que ele criou, a terra, você vai ver que ela estava sem forma. Você vai ver que ela está escrito que ela estava vazia. Não só estava algo sem forma, não só estava algo vazio, mas aí a Bíblia ainda vai além. E a Bíblia fala que havia ainda trevas sobre aquele lugar, sobre aquele ambiente ali, né? E aí, depois que nós vemos isso, né, você vai ver que Deus, ele começa a fazer algo em relação a isso. Existe algo que está sem forma, existe algo que está vazio, existe algo que existe trevas. E Deus olha para aquilo e eu imagino que ele não está, vamos dizer, ele não se agrada disso. Porque Deus, ele é um Deus santo, ele é um Deus perfeito, ele é um Deus completo. Nele não há vazio, nele não há trevas, nele não há algo sem forma. Tudo tem um porquê, né? A Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando nós vemos que algo está sem forma, quando nós vemos que algo está vazio, quando nós vemos que algo está em trevas, nós começamos a observar que está faltando alguma coisa. Não é algo bom, algo vazio, algo sem forma. Tudo que nós olhamos, ele precisa ter para a gente identificar, poxa, é isso. Só que aqui nós vemos que estava assim. E Deus olhou e falou assim: peraí, né? Estou contextualizando aqui para a gente entender, amém? Não está legal, vou fazer algo. E aí, quando ele resolve fazer isso, nós vemos que Deus faz o quê?
Disse Deus: haja luz, e houve luz. O interessante é que nós sabemos que Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus que nele habita a plenitude, todo o poder. Enfim, ele é poderoso, sim ou não? Como nós cantamos, ele é poderoso aqui. E aí, o que eu penso com isso? Será que se Deus tivesse pensado, haja luz, não poderia aparecer a luz? Será que se Deus tivesse só desejado internamente, em seu coração, só pelo fato dele querer internamente, não poderia talvez aparecer a luz e as coisas que estavam sem forma começar a ganhar forma? E tudo o decorrer, quando você vai ler ali os versículos, né, posteriores, e começar a criar isso e criar aquilo só pelo fato dele pensar, poderia ou não poderia? Sim, creio que sim. Mas aí a Bíblia fala que tudo que foi escrito para quê? Para nós, para o nosso aprendizado, para a gente observar. Só que, e aí o interessante disso ainda é que além disso tudo, você vai ver que o Espírito Santo de Deus ainda pairava sobre o quê? As águas. Não era simplesmente um anjo. E olha que não é que eu estou colocando um anjo como algo inferior ou pequeno, porque o anjo ele é poderoso. Você vai ver, por exemplo, que um anjo só, o arcanjo ali, Miguel, derrotou, né, com seus o Satanás. Enfim, quantas e quantas coisas nós vemos, né, um anjo fazendo no poder do nome de Jesus. Mas era o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Deus. Então o Espírito também estava ali pairando sobre as águas. Mas acontecia algo. O fato de Deus, o próprio Deus estar ali pairando, impediu de algo estar sem forma? Impediu de algo estar até em trevas? Impediu algo de estar ali vazio? Mas tinha o Espírito pairando. Por que estava daquele jeito? Faltava algo. E o que estava faltando aqui? A palavra. A Bíblia fala que disse Deus. E quando a Bíblia fala disse Deus, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. E o interessante é que quando nós vamos para lá no livro eu creio que você vai conhecer, de João, abre lá, João, né? Vamos lá comigo. João, capítulo de número 1. Diz assim, no princípio também, interessante que você leu lá em Gênesis 1, o que estava escrito? No princípio, criou Deus. Ponto. Aí quando você vai para João aqui, também já começa falando que no princípio, a mesma coisa. No princípio era o verbo. E o verbo estava, e o verbo era, troca essa palavra verbo agora por palavra. No princípio era, e a palavra estava, e a palavra era Deus. E quem era o verbo? Quem era a palavra? Quem era que estava ali? Ele estava no princípio com... E aí o que aconteceu? Todas as coisas foram feitas por intermédio, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. E lá você vai ver logo no início que disse Deus, haja luz. E a luz era a luz dos homens. Então nós vemos aqui que quando disse Deus, era Deus verbalizando a palavra, era o verbo, era o agir agora de Jesus. Por quê? Porque a palavra, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era. Sim ou não? Então, o que faltava ali? Faltava liberar a palavra.
o Cristo, a própria palavra, que o verbo se fez carne, a própria palavra se encarnou, o próprio Jesus depois aqui, sim ou não? E quando isso aconteceu, aquilo que estava sem forma, aquilo que estava vazio, aquilo que estava em trevas, começou que é um processo. E nós vemos depois, mais para frente, em Gênesis 1, que depois tudo se formou ali no jardim de forma perfeita. Após o primeiro, segundo, terceiro, até chegar no sétimo dia. Porque o sétimo, o número 7, você creio eu, sabedor aí, que simboliza o quê? A perfeição. E você vai ver que a Bíblia fala que nós somos o quê? Como a luz da ela vai brilhando e vai brilhando até ser o quê? Dia perfeito. Isso fala o quê? De um processo também, de uma construção, de algo que Deus vem fazendo conosco. Do mesmo jeito que Deus fez lá no princípio, na terra. Deus pegou algo sem forma, Deus pegou algo vazio, Deus pegou algo que estava em treva. Deus também pegou cada um de nós um dia, vazio, sem forma e em trevas. E ele fez o quê? Do mesmo jeito que o Espírito estava pairando sobre as águas. Hoje o Espírito ele não paira, vamos dizer assim, mas ele faz o quê? Habita dentro de nós. Porque a Bíblia fala que todo aquele que recebe Jesus Cristo, todo aquele, ele faz o que? Deus o direito que ele se tornar filho de Deus. Se eu não estou enganado, 1 João 1,12, é isso mesmo? Está aqui. Aí, ó, mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então nós somos tornados filhos. O Espírito Santo agora está onde? Aqui, dentro de você. Só que o interessante é que você viu que lá também o Espírito Santo estava. Mas faltava a palavra, faltava a munição para que o Espírito pudesse agir. E aí algo que estava sem forma, algo que estava vazio, algo que precisava ser ajustado. Quando foi liberada a palavra, o Espírito pegou aquilo e começou a mover. E ele movendo, e a palavra sendo liberada, começou a gerar vida, começou a criar algo. Aquilo que não existia, apareceu. Então, por que nós vemos muitas das vezes, ou até mesmo nós como cristãos, às vezes a gente entra numa, como é que eu vou explicar? Numa guerra interior, a gente entra numas crises, numa síndrome, algo do tipo, de que às vezes um dia você acorda e parece que você é o super-homem. No outro dia você acorda e talvez já passou por um momento, situações, talvez você agiu de alguma maneira assim, que você talvez pensou assim, poxa, eu acho que eu nem sou crente. Não sei se já aconteceu com você. Comigo já. Não é? E às vezes você se sente vazio também. E às vezes você, não sei, parece que nada tá legal, parece que as coisas estão meio que sem forma, não tá fazendo muito sentido, igual tava lá. Mas, poxa, você não é um cristão? Poxa, o Espírito Santo de Deus não tá aí? Então, às vezes a gente, poxa, o que tá faltando? Tá faltando a palavra. Tá entendendo até aí? Aleluia. Tá faltando a gente se encher da palavra. Buscar mais na palavra. Para que de fato essa construção, essa criação, porque nós aprendemos que Deus é um Deus criador, e quando Deus abre a sua boca para falar, algo começa a ser criado. Quando Deus abre a boca para falar, irmão, algo se move. Deus ele não abre a sua boca para falar algo e nada acontece. Quando Deus abre a sua boca, ou alguém vai ser curado, ou alguém vai ser liberto, ou alguém vai ser sarado, ou alguém vai renovado, ou algo vai ser criado. Deus não é como nós que falamos e nada acontece. Quando Deus abre a sua boca e verbaliza algo, Ele é o Deus criador. Algo começa a ser criado, algo começa a ser formado dentro de nós. E o interessante é que nós temos a boca de Deus aqui. E nós podemos ouvir, e ouvindo, sabendo que Ele é o Deus criador, algo vai ser criado aqui dentro de nós também. Ok? Aleluia. Amém até aí? E aí, pensando nisso, irmão,
Se isso é tão poderoso, você vai ver que Deus ele dá algumas instruções, algumas coisas assim na Bíblia. E eu queria que alguém abrisse para mim em Provérbios 18, 21. É bem conhecido, lê-se em alto e bom som. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder aonde? Da língua. E você viu que o próprio Deus, quando ele libera a palavra, okay? Algo foi criado. E aí, o interessante é que agora Deus também fala, olha, na boca tem um poder. Qual poder é esse? Poder de morte e poder de gerar vida. Se nós o utilizarmos bem, vai acontecer o quê? Ok, então vamos lá. Então existe um poder. Só que, para que isso aconteça, é necessário o quê? Você vai ver lá em João, né, de 7 ao 9, fala o quê? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes aonde? Em vós. Pedireis o quê? O que quiseres, e vos será? Não, mas não está escrito que você vai pensar? Vou avaliar? Está escrito assim? Tem certeza? Não. Está escrito o quê? Que vos será? Feito. Se a palavra de Deus estiver habitando em nós, nós estivermos em Cristo, pedireis o quê? Então tem que usar o quê? A boca também, né? Porque aonde está o poder? Aqui, na boca. Então acompanha comigo o raciocínio aí, irmão. E aí, diante disso, tem algo muito primordial aqui. Por quê? Quero que você abra a sua Bíblia comigo agora em Tiago. Tiago no capítulo 3. Versículo 4, 5 e 6. Quem pode ler para mim? Tiago 3, versículo 4, 5 e 6. Vejo também as naus que, sendo tão grandes, Isso. elevados por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas, vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. E aí você vai ver também que ele fala o seguinte: nós pomos freios no cavalo. Aqui, ó, na boca, né? Do cavalo. E você puxa para um lado, o cavalo vai para onde? Você puxa para o outro. Hã? Quer que leu 6? Lê, pode ler. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Eu ia falar que aquele que domina a língua, hein? Todo o corpo, né? Então o que eu quero dizer com isso, irmão? Existe algo que nós precisamos entender. A Bíblia compara que a nossa boca é comparada como um leme, comparada como um freio dos cavalos. Então, o que é um leme ali de um navio? É um negocinho pequenininho comparado ao tamanho daquele navio todo, sim ou não? E se você vira esse leme para cá, o barco vai virar para onde? Vai indo. Vai vir para cá. Se você virou para o outro lado, o barco faz o quê? Vira para o outro, vira também junto. Então o que define a direção para onde que ele vai, para lá, para cá, para a esquerda, para a direita, é o quê? É o leme. Do mesmo jeito que um cavalo, você consegue dominar ele ali. Sim ou não? Então o que eu quero dizer com isso? Nós também, com a boca, nós podemos ir para a esquerda, nós podemos ir para a direita e nós podemos viver ou a vida ou podemos viver a morte. Se nós a bem utilizarmos, nós poderemos viver grandes coisas ou não.
E aí nós temos que avaliar como nós temos utilizado o que? A nossa boca. Porque existe um poder aqui, sim ou não? E nós precisamos estar cheio da palavra. E entendendo que, estando cheio da palavra, eu preciso liberar essa palavra. E liberando essa palavra começa a agir. Ela começa a mover, ela começa a criar algo, porque existe poder na palavra de Deus, sim ou não? Então, tem várias promessas na Bíblia para nós a respeito de muitas coisas, certo? E o que eu quero pensar com você e te levar a refletir, né, nessa noite. Nós precisamos dar crédito à palavra de Deus e crer nisso daqui. Por quê? Eu vou te dar 2 exemplos. Existe aquele centurião que foi até Jesus. Quem lembra disso? O centurião foi até Jesus. Você vai ver isso em Mateus, né, 8 ali, versículo, se eu não me engano, 8, né? Quem pode ler para nós lá? Mateus 8, versículo 8. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Diz somente o que? Uma? Palavra. Então o que esse cara fez? Ele tinha uma demanda na vida dele. Qual era essa demanda? O que ele estava precisando naquele momento? Uma cura, de um milagre para o seu servo. Ele entendeu, pois eu preciso disso. Precisando disso, o que ele faz? Ele toma a atitude de ir até Jesus. Por quê? Porque naquela época nós lemos que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então eu preciso de algo. Eu preciso de uma cura. Aonde está essa cura? Está em Jesus. O que eu vou fazer? Eu vou até Jesus. Eu vou até o verbo vivo. Eu vou até a palavra viva encarnada. Cheguei lá. Apresento a minha demanda. Apresentei. Aí ele apresentando, o que acontece? Ó, né? Senhor, meu criado jaz em casa, versículo 6. De cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu irei. Jesus falou: eu vou curar. Né? Aí ele fala: não, eu não sou digno. Apenas libera uma palavra. E o meu servo será curado. E aí Jesus elogia a fé dele. E aí libera a palavra ali. E o que aconteceu? Foi curado. Cura. Hoje nós temos Jesus aqui caminhando de forma terrena? Não. Hoje cada um talvez tenha uma demanda. Talvez eu estou precisando de cura emocional. Eu estou precisando de cura física. Eu estou precisando de provisão. Estou precisando de um conselho. Estou precisando, não sei, cada um tem a sua forma. Aí eu procuro, Jesus não está aqui encarnado, mas ele está aqui na palavra de Deus. Então eu vou para a palavra, eu vou para Jesus, porque ele é o verbo, ele é a própria palavra, sim ou não? Aí eu encontro, poxa, eu preciso de cura, Moisés. Eu preciso eu estou enfermo, estou precisando de algo. Aí eu vou até Jesus, eu procuro para cá, procuro para lá, deixa eu ver o que Jesus tem para mim. Aí do nada eu me deparo diante de Jesus, eu me deparo diante de uma palavra. E essa palavra diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Uai, mas tem uma palavra. A Bíblia fala que ele já levou sobre si todas as nossas doenças, dores, feridas, enfermidades. Está na palavra. Do mesmo jeito que esse centurião falou assim: libera apenas uma palavra, Senhor, e eu vou crer nela. Deus também já liberou na palavra dele N promessas para nós. O que nos falta é o quê? Crer. Se encher da palavra. Só que, às vezes, eu até creio. Só que para que isso se materialize, para que isso aconteça, talvez eu preciso ainda de algo. E o que eu preciso fazer para que isso aconteça é liberar também a palavra de Deus. E como que eu libero? Usando o poder da língua, da boca.
Então, poxa, estou aqui, a língua como um leme, eu quero alcançar a minha cura, então eu começo a liberar. Eu começo a liberar. Senhor, está escrito. O Senhor já levou sobre si as nossas dores, as nossas feridas, as nossas enfermidades. E eu vou liberando, eu vou no crendo, eu vou liberando, eu vou crendo, eu vou liberando, eu vou crendo. Até que aquilo se materialize e você alcance aquilo. Entendeu? Então, se nós queremos o que nós precisamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós temos de necessidades, as nossas demandas, nós precisamos ir até Jesus, ir até a palavra, crer naquilo que Ele já liberou, crer que quando Ele fala, algo é criado, algo é gerado também. Não está entendendo? Está fazendo sentido? Então, o que eu quero falar para você nessa noite é basicamente isso aqui. Que você precisa crer na palavra de Deus. Que você precisa verbalizar a palavra de Deus. Você precisa usar a sua boca, porque na sua boca tem vida. Por quê? Por que tem vida? Porque as palavras de Jesus precisam estar em vocês, em mim, em nós. E nós em Jesus. E quando nós nos enchemos da palavra, agora eu cheio da palavra, eu vou verbalizar a palavra. E quando eu verbalizo a palavra, porque a Bíblia fala que Ele é o verbo é Deus, entendeu? Então quando eu verbalizo a palavra, depois de me encher da palavra, do mesmo jeito que Deus também disse, haja luz, quando eu começo a verbalizar, algo começa também a acontecer. Algo é criado, algo é movido no mundo espiritual. Porque eu sou bom? Não. Porque eu tenho algum poder? Não. Porque o poder está na palavra de Deus. E é a mesma coisa lá no princípio. No princípio, criou Deus. Algo está sem forma na sua vida? Algo está vazio? Algo está em trevas? O Espírito Santo está aí? Tá. O que está faltando então para acontecer? Palavra de Deus. Simplesmente isso. Por que a gente não vive grandes coisas em Deus? Porque nos falta palavra. Nos falta crer. Nos falta verbalizar. Quem lembra, por exemplo, de Pedro, naquela famosa pesca maravilhosa, né? Jesus também, que liberou uma palavra. Pedro falou assim, ó, sobre a tua palavra lançarei a rede. E quando ele lança a rede, o que acontece? Pega. Não é? Por exemplo, quando eles também estão enfrentando aquela tempestade e você vê que Jesus ele vem andando sobre as águas, e aí Pedro olha, pensa ali que é um fantasma, assustado, né? Aquela coisa toda, você conhece ali, você vai ver que fala assim, Senhor, se é tu mesmo, me manda ir ter contigo. Aí Jesus, vou parafrasear aqui, fala, pode vir, Pedro. Pensa comigo, irmão, pisar sobre a água é algo possível, humanamente falando? Não. Racionalmente falando, fazer isso, que doideira é essa? Não faz sentido. Agora, o que Pedro faz agora? Nós falamos que Pedro caminhou sobre as águas. Eu costumo falar que Pedro não caminhou sobre as águas. Pedro ele caminhou sobre a palavra que Jesus liberou. Enquanto Jesus não falou, anda, ele sabia que eu não posso pisar sobre a água, eu vou afundar. Humanamente falando, não tem jeito. Mas quando ele ouviu a palavra e falou assim, pode pisar, ele falou assim, agora eu vou firmar minha fé no que Deus falou. E firmando a minha fé no que Deus falou, ele pisou. Quando ele pisou, olha, tá firme, tá sólido. E deu um outro passo e foi caminhando. Ah, mas ele começou a afundar, por quê? Desfocou, focou na tempestade ali, tava lá, mas ele andou. Ele viveu aquela experiência. Então, às vezes, nós nos deparamos também com situações, nós nos deparamos com demanda da nossa vida, nos deparamos talvez com vazios, com trevas, com várias coisas, independente do que você esteja passando ou esteja vivendo, que nós olhamos e humanamente falando, cara, não tem jeito. Acabou, é isso mesmo. Aí o que nos falta?
Ouvir também Jesus falando. Ouvir o quê? Palavra. Aí eu leio. Está escrito. Eu firmo minha fé do que Deus disse. E mesmo que aos meus olhos seja impossível, quando eu acredito, quando eu firmo a minha fé, eu piso. E quando eu piso, o que acontece? Está firme. Entendeu? Então nós temos o Espírito Santo também. O Espírito Santo também estava pairando lá. O que nos falta para viver assim, o extraordinário, talvez se eu fosse falar assim, que nos falta para a gente viver algo grande em Deus, é palavra. Porque eu posso dizer que nós somos uma geração muito ruim de Bíblia. Nós priorizamos tudo, menos a palavra. Coisa mais rara é você encontrar alguém que lê a Bíblia durante um ano. Você pode contar nos dedos dentro da igreja, tirar um ou dois. Tem gente que tem 30 anos dentro da igreja e nunca leu a Bíblia toda. Aí como é que vai viver alguma coisa em Deus? Outra coisa, irmãos, não sei se você já reparou, não sei se é só eu que acho estranho, isso eu estou falando para mim também. Nós temos 66, né? É isso mesmo? Livros na Bíblia. A gente passa 10 anos dentro da igreja pregando os mesmos textos. Mateus, Lucas ali. E o resto? Acho que tem anos que eu não ouço ninguém pregar. Abre em Cânticos, não tem. Abre lá perto lá de Zacarias, Obadias, Joel, Amós. Coisa mais rara do mundo. Por quê? Não tem nada ali para a gente aprender? Não tem nada nesses textos? Coisa mais rara é alguém abrir. Acontece, mas mais frequente um pouquinho. Daniel, você vai passando aqui, ó. É tanto texto, é tanto ensinamento, é tanta coisa. E a gente só fica ali ouvindo os mesmos sermão. A mesma coisa que a gente já está às vezes careca de saber. Por quê? Somos ruins de Bíblia, irmão. Somos ruins de palavras, somos ruins, a gente prioriza tudo. E aí o que a Bíblia fala? Que pedireis o que quiserdes, se as minhas palavras estiverem em vós. E vós. O grande problema é que eu acho que a palavra não tem estado realmente em nós, não, irmão. Se a gente for avaliar friamente, quanto a gente tem priorizado 1 milhão de coisas, menos a palavra de Deus. E às vezes a gente fala assim, agora eu vou fazer o meu devocional. Amém. Glória a Deus, faça o seu devocional. Só que até esse devocional, me entenda mal, às vezes na nossa cultura está se tornando algo ruim. Por que algo ruim? Como assim? Que heresia é essa? Porque eu levanto, quem tem de manhã, o que costuma, li ali. Aí vai lá, lê uns versículozinhos, lê uns capítulos ali. Já fiz o meu devocional, aí agora esquece. Agora é o dia inteiro torando, trabalhando, vem para um lado, vem para o outro, passa raiva, sobe e desce. Por quê? Porque eu já fiz o meu devocional. Eu já tive o meu tempo com Deus. Fica aí você agora com a sua palavra. Amanhã eu volto no meu devocional. Sendo que devocional começa quando você acorda e termina quando você vai dormir. E nem até dormindo você está com Deus, porque Deus está ali com você. Não existe esse negócio de um devocional de meia hora e fechei a Bíblia, acabou e agora acabou seu tempo com Deus. A gente aprendeu a desvincular o culto devocional. Parece que a gente aqui fica Deus. Não, hoje é domingo, de ouvir a palavra, de cantar, aí acabou aqui, fechou, até domingo que vem. Ou senão na segunda-feira, fiz meu devocional, fechei, pronto. Já tive o meu tempo com Deus. Ué, e o resto das horas? Deus não está com você, não? Não existe devocional depois que você sai, que fecha a Bíblia, que você ora mais? Nas suas atitudes, na minha atitude, nas minhas ações, na minha fala, aí não tem devocional mais. Fica aí para a gente refletir o quanto a gente precisa entender que o que nos falta é palavra. Entendendo que a palavra tem o poder de criar, de gerar, de transformar, de pegar, como nós vemos, aquilo que está sem forma nenhuma, aquilo que está vazio, aquilo que você olha é só treva.
Quando nós a entendemos, conhecemos a palavra, usamos a nossa boca e começamos a liberar, algo começa a acontecer. Aleluia. E daqui a pouco, quando aquilo que não tinha jeito, você olhava que está estranho, esquisito, você vai olhar lá, que está perfeito, o jardim. Passou um processo ali de criação e disse Deus. E você vai ver daqui a pouco e disse Deus de novo. E disse Deus. E disse. E disse. E liberando. E liberando. E liberando a palavra. E foi liberando. E foi acontecendo. E foi liberando. Até que aconteceu o quê? Agora sim. Perfeito. Na nossa vida também não vai ser do dia para a noite. O que eu preciso eu vou liberar a palavra. Eu vou conhecer e vou liberar. Eu vou conhecer e vou liberar. Está escrito. E várias coisas da nossa vida. Por quê? Porque às vezes nós nos sentimos, irmãos, até inferiores, nos sentimos, vem acusação, vem um monte de coisa sobre a nossa vida. O diabo tenta nos paralisar, tenta colocar um monte de coisa na nossa mente. É a hora de nós entendermos o quê? Usar a palavra e liberar a palavra. Não, está escrito, eu sou filho de Deus. Não, está escrito, eu sou isso. Foi assim que Jesus venceu a tentação. Está escrito. Ele liberou também o quê? Palavra de Deus. Até para vencer o pecado, foi liberado, foi falado, foi verbalizado. A boca, ó. E nós não fazemos muitas das vezes isso. Temos uma situação, não liberamos no mundo espiritual a palavra, para que algo seja gerado. Então é por isso que eu tenho um pouco de dificuldade, irmão. Não me entenda mal, por favor, desse negócio de oração silenciosa. Vamos fazer uma oração silenciosa. Não, irmão, faz oração silenciosa, não verbaliza. Abre a sua boca mesmo, irmão, e deixa o mundo espiritual ouvir. Entendeu? Rasga o verbo dentro do seu quarto, da sua casa. Jesus está escrito, eu libero a palavra, entendendo que a palavra é o próprio Senhor. E quando eu vou liberando, a vida de Deus vai acontecendo, algo vai sendo criado, algo vai sendo formado. Libera a palavra, irmão. Vai falando, que a coisa vai acontecer. Amém? Amém. Fica aqui essa palavra para você refletir no nome de Jesus. Se encha da palavra, verbalize a palavra, tudo pela palavra. Amém. Glória a Deus.